O Flamengo foca no campo e volta a campo hoje, enfrenta o Estudiantes de La Plata. Mauro César está lá para acompanhar esse jogo em loco. E falando desse Flamengo que chega muito embalado, confiante por esse momento com o Leonardo Jardim, 7 vitórias seguidas, vem de uma goleada por 4-0 para cima do Galo, do Atlético. Por outro lado, o Estudiantes não é um adversário fácil, está mordido pelo mata-mata do ano passado, que foi difícil, né? Foi duro ali para o Flamengo. Ô Mauro, você, né, que está aí acompanhando o jogo, como diz o Arnaldo, sentindo o cheiro da grama, como é que está o clima por aí, né? O que dá para a gente esperar desse confronto de logo mais? O jogo deve ser o jogo mais difícil, né, para o Flamengo nessa fase. O Estudiantes ser o melhor adversário entre os 3 outros times do grupo. Como você disse, Luísa, está mordido, foi eliminado em casa no ano passado, né? E está totalmente concentrado nesse jogo. Aqui o campeonato ele não é de pontos corridos, ele tem 30 times na primeira divisão, obra do senhor Tic Tapia, que é o presidente da Associação de Futebol Argentino, a AFA. Muita politicagem, né, para dizer o mínimo. Então são 30 times, dois grupos de 15. E tem mata-mata, né? Então, dos 15, 8 se classificam para a próxima fase. O Estudiantes é o líder do seu grupo, então já está mais do que classificado há muito tempo. No fim de semana jogou em casa contra o Talleres de Córdoba, colocou algumas reservas, poupou alguns jogadores. Então, um time que descansou, que está pronto para o jogo de hoje, pensando só nesse jogo, sabe que se quiser classificar e ser primeiro tem que vencer em casa, né? Então, deve ser um jogo difícil. Eles não têm mais o Ascaciba, que está no Boca Medina, que foi para o Botafogo, e o técnico Eduardo o Barba Domingues, que agora é do Atlético Mineiro. O técnico é o Alexander Cacique Medina, aquele que passou pelo futebol brasileiro, que foi técnico do Vélez em 2022, quando o Flamengo ganhou de 4-0 aqui em Buenos Aires, né? Até na época ele mandou esburacar o gramado para atrapalhar o toque de bola do Flamengo. Teve essa história, né? Mas ele tomou de 4-0 a si mesmo. Então, o técnico tem motivo para querer uma forra, os jogadores também, porque a maioria deles segue no clube, a torcida idem. Então, vai haver uma mobilização e tal, mas tem um detalhe, né? Eu acho que isso é favorável para o time visitante. Esse jogo não é eliminatório, não tem o componente emocional daquela partida. Naquela noite, no ano passado, alguém sairia eliminado do estádio Uno em La Plata. Hoje não. Se o Estudiantes vencer, ele passa o Flamengo na classificação. Mas se o Flamengo vencer o jogo no Maracanã, ele pode recuperar a liderança e terminar em primeiro do grupo. O jogo de hoje não é decisivo. Ele tem relevância, tem importância, mas não é um jogo de vida ou morte. Aquele foi um jogo que carregava tudo que aconteceu no Maracanã, aquela expulsão do Plata, que depois foi cancelada a suspensão porque foi uma expulsão sem sentido. Os gols que o Flamengo perdeu quando vencia por 2-0 poderia ter liquidado. O Pedro perdeu um gol que não poderia ter perdido. Então o Flamengo teve tudo para matar o jogo, matar o confronto no primeiro tempo, não fez, manteve vivo o seu adversário e foi até os pênaltis. Então aquele componente emocional não existe. É um jogo mais leve, né? Então acho que favorece o time visitante para fazendo o seu jogo, jogar bem, ao contrário daquela noite, que foi uma atuação péssima do Flamengo naquela oportunidade. Acho que isso dá uma expectativa positiva para o torcedor rubro-negro, né? E o Léo Pereira não joga, teve um corte na perna, né, no jogo passado contra o Atlético. Então teve que levar ponto, tem que cicatrizar, não está à disposição. Então, jogará Vitão ou Danilo ali com o Léo Ortiz. Essa mudança certamente vai acontecer no time do Leonardo Jardim, entre outras que eventualmente ele possa fazer, né? Já que ele não tem repetido escalação e tem gerado bastante o elenco. Né, o Pulgar e o Paquetá seguem fora, né, estão se recuperando, e ele tem a possibilidade da volta do Carrascal, né, que cumpre suspensão em competições da CBF, mas na Libertadores pode jogar. Casão, tirar o peso desse jogo, né, já que não é eliminatório, é um mata-mata e jogando fora de casa, pode ser bom para o Flamengo? O que você imagina desse jogo? Não, o Flamengo tem o melhor time tecnicamente da América do Sul. O Flamengo tem capacidade de vencer em casa e fora qualquer adversário, né? E eu concordo com o Mauro. O peso do jogo, o emocional, não é o mesmo do ano passado. Não é mata-mata, não vai decidir nada. Então vai ter aquele jogo duro contra os argentinos, como sempre teve. Vai ter aquela pressão. Mas o Flamengo pode ter um controle do jogo, no toque de bola, pelo modo que joga. Então, eu vejo uma dificuldade porque é o rival da chave do Flamengo, né? Mas eu olho o Flamengo superior. Eu acho que o Flamengo tem condições de vencer essa partida. Vamos lá, galera. Programação do Flamengo detalhada para o jogo de hoje. 11 horas da manhã, treino. 12:30, almoço.
5h30 da tarde, lanche reforçado, que a galera come aquela fruta e tal, melzinho, aveia. Saída para o estádio está prevista 18h55. Chegada prevista ao estádio 17h45. 9h30 da noite a bola rola, tá? 00:40, saída para o aeroporto. 2h40, decolagem prevista no aeroporto. 5h35 da manhã, chegada prevista no Galeão, aqui no Rio de Janeiro, tá? Então essa é a programação detalhada. O Flamengo, até publiquei nas minhas outras redes sociais, vai jogar todo de branco hoje, os jogadores de linha, e o goleiro vai jogar todo de azul. Esse foi o uniforme definido pela Conmebol para o jogo contra os Estudiantes. E também, vamos lá, onde vai passar esse jogo, galera? Muita gente perguntando. Vamos lá, a transmissão vai ser na TV Globo, canal aberto, e Paramount, TV fechada, tá? Aquele stream fechado. Eu, particularmente, vou assistir na Paramount, porque nada contra a Globo e tal. Primeiro que eu gosto das pessoas que trabalham lá no Paramount atualmente, são, enfim, pessoas que eu já trabalhei, pessoas próximas. Segundo, não me pergunte por quê, mas na minha casa, a Globo, TV aberta, fica com sinal atrasado. Não sei por quê. A Paramount consegue ficar na frente. Então, não tem como. Não adianta eu assistir um jogo e ouvir a galera gritar antes de eu assistir ao gol. Então, eu vou ficar na Paramount. E vocês vão ficar por onde? Vamos lá. Provável time do Estudiantes: Muslera, Mesa, Pires, Tomás Palácios e Benedetti. Piove, Thiago Palácios, Amon Daraim, Neves e Aguirre. E o único atacante é o Carrillo. Desfalques: Arzamendia, lesão no joelho, e o Pendurados, só o Piove deles. Vamos agora para o provável time do Flamengo: Rossi, Emerson Real, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Jorginho e Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro ou Bruno Henrique, segundo o GE aqui. Desfalques: Pulgar, lesão no ombro direito, Paquetá, edema na coxa esquerda, e Léo Pereira, corte na perna esquerda. Pendurados: o Flamengo não tem nenhum. Árbitro: Piero Maza, chileno. Assistente 1, José Retamal, também chileno. Assistente 2, Miguel Rocha, chileno. Quarto árbitro, Diego Flores, chileno. E o VAR fica com Juan Lara, também chileno. Então, a equipe de arbitragem toda chilena aí para vocês. Vamos lá, galera. Provável time, e aí já vou trazer aqui a minha opinião, que para muitos é polêmica. Não sei o que vocês acham, mas eu assinaria um empate aqui tranquilamente antes de a bola rolar, embora eu saiba que o Flamengo tem totais condições de vencer os Estudiantes, mas o empate para o Flamengo seria maravilhoso. O Flamengo continuaria na liderança, o Estudiantes ainda vai pegar o Cusco na altitude, o Flamengo ainda pega o Estudiantes dentro do Maracanã, e aí entra a minha opinião, que para muitos vai ser polêmica. O jogo de domingo contra o Vasco, nesse momento da temporada, é mais importante do que o jogo de hoje do Flamengo contra os Estudiantes pela Libertadores. E eu vou trazer os meus argumentos. Vamos lá. O jogo de domingo é pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente, embora o Flamengo tenha um jogo a menos que o Palmeiras, mas isso não significa que o Flamengo irá vencer o Mirassol nesse jogo que resta cumprir. O Flamengo está atrás do Palmeiras 6 pontos. Se o Flamengo perde para o Vasco, e assim, tudo bem, seria zebra para muitos, mas é possível. Futebol, o jogo é jogado, não tem jeito. Se o Flamengo perde para o Vasco e o Palmeiras ganha o jogo deles, que é também no final de semana um clássico, o Palmeiras vai ficar 9 pontos na frente do Flamengo. Para o estado anímico, isso, imagina, você olhar na tabela, caramba, 9 pontos. Embora ainda tenha um jogo para cumprir, ainda tenha um confronto direto entre Flamengo e Palmeiras, 2 jogos, na verdade, no Brasileirão, mas ficar 9 pontos, você olha na tabela, para o estado anímico, é terrível. E se o Flamengo empata ou até mesmo perde o jogo de hoje, não é nenhuma loucura imaginar que para o Flamengo ainda pode recuperar dentro da fase de grupos da Libertadores. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Onde você quer chegar, Vini? Vamos lá. Eu, particularmente, priorizaria o jogo de domingo. O que isso quer dizer? Se for para rodar o elenco, roda o elenco no jogo de hoje contra os Estudiantes. Começa com Bruno Henrique, de centroavante, aí você pensa num Pedro entrando no segundo tempo,
preservando para o final de semana. Não começaria com a Arrascaeta, pensaria no jogo do final de semana no Maracanã. Jorginho, talvez, começaria com ele, deixaria a Arrascaeta para o segundo tempo. Ou o inverso, porque a gente sabe que esses dois jogadores, quando o Flamengo não tem os dois no meio de campo, complica demais. Então, se Léo Pereira ausente, não tem jeito, joga no domingo, beleza, coloca o Danilo ou o Vitão, aí não tem jeito, mantém o Léo Ortiz. Então, se for para priorizar, prioriza o jogo de domingo. Eu, particularmente, tenho essa opinião. E aí, agora, a enxurrada de comentários. Vocês podem comentar, concordando, discordando, só no xinga, galera. Só no xinga. O debate é bacana, mas o xingamento não é legal, tá bom? Tamo junto, partiu SBT agora e fui.